Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Processual Civil. E nesse vídeo eu vou falar com você sobre prova documental. Já te convido nesse momento a conhecer as minhas redes sociais e se inscrever no meu canal, caso ainda você não seja inscrito. Vamos lá, vamos falar de prova documental, começando sobre documento. Vamos falar o conceito de documento. Na verdade, quando a gente ouve a palavra documento, a primeira coisa que a gente imagina é um papel com algo escrito e assinado. Claro, isso é um documento? Sim, isso é um documento. Porém, não é só essa a modalidade de documento. Não é só esse o suporte físico ou até mesmo eletrônico de um documento. Para resumir, documento é qualquer coisa que seja trazida aos autos. Então, um áudio é documento, um vídeo é documento, uma foto é documento. Okay? Então, o conceito de documento vai muito além daquele papel manuscrito, impresso ou datilografado e assinado ou não pelas partes. Okay? Então, quando a gente vai falar de prova documental, pense nisso. Pense num filme, pense num áudio, pense numa foto. Okay? Tanto uma foto tirada, uma foto fotografada pela própria pessoa, como uma foto retirada da internet. Tudo isso é documento. Okay? Vamos falar então a diferença entre documento e instrumento e a diferença entre documento público e documento particular. Imagina o seguinte, você vai fazer um contrato de compra e venda. Você já estudou contrato, você sabe que o contrato é o acordo entre as partes e não há necessidade de que o contrato seja escrito. Ao contrário, a grande regra é a liberdade de forma. Eu posso fazer o contrato verbal, não tem problema nenhum. Por que eu ponho um contrato num papel? Por que eu instrumentalizo o contrato? Porque se tiver problema, se eu precisar provar isso para um juiz, se eu precisar provar que aquele contrato aconteceu, eu tenho o instrumento que vai servir de prova. Essa é a diferença entre documento e instrumento. O instrumento é um documento? Sim, o instrumento é um documento. Só que ele é feito com a específica finalidade de fazer prova. O instrumento você faz porque você não acredita naquela outra pessoa. Em verdade, é para isso que se faz o instrumento. É para isso que se instrumentaliza um contrato. Para que se possa provar que aquele contrato foi realizado. Pensa, você vai comprar um carro. E aí você assina um contrato escrito, um instrumento contratual. E aí você recebe o carro, paga e acabou. Para que aquilo te serve? Para nada. Então, aquele instrumento vai servir somente se houver o inadimplemento, de alguma forma, daquela obrigação. De maneira que você tenha que usar aquele instrumento para provar que este contrato aconteceu. Agora, muitas vezes, você tem um documento em mãos que não é um instrumento. Uma foto. Então, eu, por exemplo, estou lá na sala de aula com meus alunos, bato uma selfie com a sala de aula para colocar lá no meu Instagram, coloco e eu não imagino que 2 semanas depois, um dos alunos, ou eu, é processado por um crime. E aí, justamente a defesa é a demonstração de que esse aluno não estava no local dos fatos narrado lá na denúncia, que é a petição inicial da ação penal. E qual é a prova que ele usa? Qual é o documento de prova? É justamente essa selfie que eu bati lá na sala de aula. Então, essa selfie não foi um instrumento. Essa selfie não foi feita para provar algo em juízo, se fosse necessário. Foi uma selfie que eu bati para o Instagram. Porém, foi usada para fazer prova num processo. Okay? Então, essencialmente, conceitualmente, o instrumento é algo feito com a finalidade específica de fazer prova, enquanto o documento ele não foi, em princípio, criado com a finalidade específica de fazer prova. Ele foi feito e depois foi usado como prova. Okay? Essa é a diferença essencial entre instrumento e documento.
ok? Falando também da diferença entre documento público e documento particular. Na verdade, o documento público é aquele feito por um agente público no exercício das suas funções e seguindo as formalidades exigidas em lei. Isso é um documento público. Um boletim de ocorrência, uma escritura pública, isso é um documento público. Qual é a diferença do documento público e do documento particular? É que o documento público tem fé pública, ok? Mas ambos fazem prova. Então, o documento particular faz prova? Faz! Tanto que se ele for juntado aos autos e não houver a contestação de sua validade, esse documento é aceito como verdadeiro, tanto quanto o público. É que o público já goza da presunção de veracidade. Okay? Basicamente, essa é a diferença entre documento público e particular. Ambos fazem prova no processo e ambos podem ter a sua validade contestada. Ambos podem ser declarados inválidos num processo. E a gente vai ver nesse vídeo o incidente de falsidade documental. Ok? Vamos continuar então. Agora eu quero falar com você de duas coisas bastante importantes, que são o autor do documento e a data do documento. Ok? Abra o seu código no artigo 410, seu Código de Processo Civil, e você vai ver lá, você lê no seu e eu leio no meu. Diz lá: considera-se autor do documento particular aquele que o fez e assinou, aquele por conta de quem foi feito, estando assinado, aquele que mandando compô-lo não firmou, porque conforme a experiência não costuma assinar, como livros empresariais e assentos domésticos. Então, o artigo 410, basicamente ele diz o seguinte: o autor do documento particular não é a pessoa que mecanicamente fez. O autor é um autor intelectual. É aquele por conta de quem o documento foi feito. Okay? Então, se vamos supor que eu estou machucado, não consigo digitar, eu peço para alguém digitar uma petição para mim. E aí eu faço o upload, eu faço o protocolo eletrônico com o meu certificado digital. Apesar de eu não ter sido o autor mecânico do documento, eu não digitei, eu não assinei, eu sou o autor intelectual. Da mesma forma, o código é expresso, os livros empresariais. Os livros empresariais são feitos pelo contador, mas o contador é um auxiliar do empresário. Então, o contador mecanicamente faz, porém o autor do documento é o empresário. E o documento público não. O autor do documento público é o agente público que o fez nos termos da sua função. Okay? O importante para você saber entre autor e documento é quem tem a responsabilidade ou quem surte os efeitos, quem sofre, melhor dizendo, os efeitos jurídicos daquele documento. Okay? Quero falar com você também sobre a data do documento. Do documento público não tem importância. Na verdade, o documento público a gente não discute, porque lembra que ele tem fé pública? Se ele tem fé pública, basta você olhar na data que está colocada lá. Por outro lado, o instrumento particular, o documento particular, aí sim ele tem uma peculiaridade. Pelo seguinte, imagina que eu junte num processo um documento com a data de 10 anos atrás, para demonstrar, por exemplo, que um bem, um imóvel, notadamente, foi vendido há 10 anos para alguém. Essa data pode ser forjada, essa data pode ser falsificada. Então, se você olhar no artigo 409 do Código de Processo Civil, você vai perceber que perante terceiros, e normalmente você quer usar um instrumento perante terceiros, a data desse documento particular é a data em que aquele documento ou aquele instrumento extrapolou os limites das pessoas contratantes. Então, se eu fiz um contrato com você e assinei, entre mim e você, nós podemos provar a data do documento de qualquer maneira. Mas perante um terceiro, então imagina que nós dois juntemos um documento num contrato, num processo, para tentar provar alguma coisa contra terceiro. Por exemplo, que esse imóvel não faz mais parte do meu ou do seu espectro patrimonial. A data que está ali pode ser muito importante, por exemplo, para caracterizar ou não caracterizar fraude à execução. Então, o Código de Processo Civil, ele fala, olha, não é a data que nós colocamos lá, é a data que nós
publicizamos esse documento. Antônio, está difícil. Vamos lá para a lei. Vamos lá no artigo 409 do Código de Processo Civil. Diz lá: a data do documento particular, quando a seu respeito surgir dúvida, provar-se-á por todos os meios de direito. Parágrafo único. Em relação a terceiros, considerar-se-á datado o documento particular. Quer dizer, entre mim e você não. Nós dois temos um documento e nós queremos provar a data desse documento para um terceiro, que não somos nós dois. No dia em que foi registrado, ou seja, foi levado ao registro público, desde a morte de alguns signatários. Então, ele considera que o último momento de assinatura foi, claro, logo antes da morte de um signatário, de um dos dois que assinaram o documento. A partir da impossibilidade física de qualquer dos signatários. Então, Deus o livre, aconteceu alguma coisa comigo, e aí eu fiquei fisicamente impossibilitado de assinar. Fiquei em coma. Então, considera-se a partir do momento que eu fiquei em coma. Quer dizer, é mais recente, é a data mais recente possível da sua apresentação em repartição pública ou juízo, tem os mesmos efeitos do registro, do ato ou do fato que estabeleça de modo certo a anterioridade da formação do documento. Antônio, eu não entendi o inciso 5. É fácil. Da data que estabeleça de forma certa que aquele documento é mais antigo. Então, eu coloquei uma data bem antiga e tinha, por exemplo, um fato acontecendo ao fundo que demonstrava que aquele documento efetivamente foi feito naquela data. Okay? Então, a data do documento é muito importante quando este documento é usado em juízo. Você pode, por exemplo, usar esse documento para fazer prova de alguma outra circunstância para afastar, por exemplo, o direito de um credor a obter algum crédito ou obter preferência sobre um bem. Okay? Então, sempre que você quiser instrumentalizar algo para constituir prova, faça também algum ato jurídico, alguma circunstância, crie uma circunstância e faça a prova da data em que esse documento foi feito. Okay? Esse é um dos motivos pelos quais as pessoas reconhecem firma. E quando você reconhece firma, você tem lá o carimbo com a data em que a firma foi reconhecida. Pronto, você estabeleceu de algum modo, por exemplo, o reconhecimento da firma, a data que aquela assinatura foi feita. Okay? Agora eu vou falar com você sobre a força probante do documento. Significa dizer, como que esse documento faz prova? Qual é a força que esse documento tem? Presta atenção. Em regra, um documento só faz prova contra o signatário ou contra o seu autor. Ok? Contra. Antônio, não entendi. É simples. Se eu assinei um recibo e te dei, eu sou o autor desse documento. Então, esse documento faz prova contra mim. Significa dizer que eu, Antônio, não posso criar um documento e usar esse documento contra você. Essa é a grande regra. Eu não posso fazer um documento e usar esse documento em meu benefício contra você. Isso seria um absurdo. Okay? Porque é muito fácil. Se eu puder fazer um documento por minha própria conta, do jeito que eu quiser, sem a sua participação, e aí eu uso esse documento contra você, eu ponho o que eu quero no papel, né? E aí eu afasto qualquer pretensão sua, porque eu criei um documento especificamente para afastar a sua pretensão. É por isso que o documento, em regra, não faz prova a favor daquele que o produz. Não faz prova a favor do seu autor. Faz prova somente contra. Então, se eu assinei um recibo e te dei, eu assinei. Eu sou o autor. E você pode usar esse recibo contra mim, se eu te processar para tentar cobrar aquilo que está no nosso contrato. Okay? Porém, tem um caso muito interessante, que é a prova a favor do signatário. A pessoa usa o documento a seu favor, contra a parte contrária. Okay? Mas perceba, nos termos do artigo 408, nós precisamos de 2 requisitos para que o documento faça prova a favor do signatário. Requisito 1, são cumulativos os requisitos. Isso só é possível no litígio entre empresários. Requisito 2, que esse documento preencha os requisitos intrínsecos e extrínsecos.
Vamos ler lá o artigo 408 do CPC. As declarações constantes do documento em particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo um ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade. Então, essa é a regra, ok? Quando alguém assina o documento, isso faz prova contra esse signatário. Agora, vamos dar uma olhada no documento empresarial. O documento empresarial diz lá o artigo 417. Os livros empresariais, e aí o estudo dos livros empresariais é feito lá no direito empresarial. Livro diário, livro caixa, dentre outros. Os livros empresariais provam contra o seu autor. Isso é o 417. Aí vem o 418. Os livros empresariais que preencham os requisitos exigidos por lei provam a favor do seu autor no litígio entre empresários. Então, note que tem dois requisitos aí. Primeiro, no litígio entre empresários. Então, o empresário só pode usar o seu livro em seu favor contra alguém se o processo for entre dois empresários. Além disso, esse livro empresarial tem que preencher todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos. Então, ele não pode ter borrões, ele não pode ter entrelinhas escrito entre as linhas, ele não pode ter cotas marginais escritos à margem. Ele também precisa ter termo de abertura, termo de encerramento, esses dois termos são feitos lá na junta comercial, e autenticação na junta comercial. Okay? Esses são os requisitos do livro empresarial que você não vai achar no Código de Processo Civil. Esses requisitos são estudados lá no direito empresarial, tanto no Código Civil como na Lei de Registro Empresarial. Okay? Continuando aí, vamos falar de exibição de documento, porque muitas vezes eu preciso forçar que este documento venha aos autos. E aí eu vou pedir a exibição. Quando eu vou falar de exibição de documento, é muito importante entender o seguinte: eu tenho dois tipos de exibição de documento. Eu tenho contraparte contrária, então eu tenho A contra B em um processo. E aí o documento está ali com B, o B não quer mostrar no processo, então o A pede que o B exiba o documento. Por outro lado, eu tenho exibição contra terceiro. Eu tenho um processo de A contra B e o documento está com X. Qualquer deles, A ou B, pode pedir a exibição contra X. Porém, quando isso acontecer, juridicamente eu vou ter uma ação. Vamos imaginar que o réu aqui, o B, queira a exibição desse documento. Então, eu vou ter uma ação de B contra X, uma exibição de documento. É uma ação autônoma, porque instaura uma outra lide entre B e X, que é o terceiro que tem o documento. Em ambos os casos, você vai ter um pedido daquele que pede a exibição, né? Então, contra a parte contrária é uma petição intermediária. E contra terceiro é uma petição inicial, porque instaura uma nova ação. E aí a parte contrária ou o terceiro serão intimados, no caso da parte contrária, ou citado, no caso do terceiro. E aqui vem a grande diferença. Se a parte contrária não exibir, o juiz não vai determinar busca e apreensão, fixação de multa, nada disso. Se a parte contrária não exibir o documento, é só aplicar a punição do artigo 400. Presunção de veracidade.
Vamos comigo lá no Código de Processo Civil? Abra o seu código aí no artigo 400. Caput. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou coisa, a parte pretendia provar. Essa consequência do artigo 400 não pode ocorrer quando o documento é pedido contra um terceiro, porque não é justo. Então, imagina que tem um processo entre mim e você, eu peço a exibição contra um terceiro, ele não apresente, e aí os fatos sejam presumidamente verdadeiros contra você. Não é justo, porque você está sofrendo a consequência processual de um terceiro, da falha, da omissão de um terceiro. Então, quando eu peço contra um terceiro, eu vou poder me valer de quaisquer meios contra esse terceiro. Busca e apreensão, multa. Agora, quando eu me valho contra você do pedido de exibição de documento, é muito fácil. Se eu pedir que você exiba o documento, pedir para o juiz mandou você exibir e você não exibiu, eu não vou precisar de busca e apreensão, de fixação de multa. Não, não. Por um motivo muito simples. Se você não exibe, os fatos que eu queria provar serão presumidamente verdadeiros. Pronto, assunto encerrado, problema resolvido. Okay? É por esse motivo que existe a súmula 372 do STJ. A súmula 372 do STJ fala: na ação de exibição de documentos, não é possível a fixação de multa. Não é possível a fixação das famosas astrentes, aquela multa combinatória, né? Entrega o documento em tantos dias sob pena de multa diária de tanto. A súmula 372 diz que não se aplica essa súmula. Cuidado! A súmula 372 se aplica entre as partes. E quando eu peço a exibição do documento contra você, logicamente, o juiz não precisa fixar multa. E nem pode nos termos da súmula. Porque ele não vai mandar busca e apreensão, ele não vai fixar multa. Se você não apresenta, os fatos que eu queria provar são presumidamente verdadeiros. Por outro lado, se eu peço contra terceiro, veja, não incide essa consequência jurídica da presunção de veracidade. Então, eu tenho que ter algum mecanismo de coerção contra esse terceiro. Exemplo, a multa. Entrega o documento sob pena de multa. Tá? Mas, Antônio, a súmula fala que não tem aplicação, não pode ter aplicação de multa. É verdade, mas essa súmula é anterior ao CPC de 2015. Tanto é, dá uma olhada lá, né? A ação contra terceiro começa no artigo 401 e eu vou olhar com você o parágrafo único do 403. Se o terceiro descumprir a ordem, o juiz expedirá mandado de apreensão, requisitando se necessário força policial, sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência, vírgula, pagamento de multa e outras medidas, etc. e tal. Então, o que mais forte se mostra para compelir aquela pessoa a apresentar o documento é a imposição de multa. Okay? Então, a súmula 372 não se aplica quando a ação de exibição de documento for movida contra terceiro. Na verdade, é até uma redundância, né? É um pleonasmo falar assim, a ação é movida contra terceiro. E quando é contra terceiro, é uma ação de exibição de documento. Quando é contra a parte, é um simples pedido no processo que já está correndo. Okay? Mas dá uma olhadinha no seguinte. Em qualquer caso, tanto no caso de contra terceiro, como no caso de contraparte contrária, você tem a impossibilidade de recusa e você tem a justificativa para recusa. Okay? Então, nas hipóteses do artigo 399, aquele que está com o documento não pode se recusar. Quando ele tem obrigação legal de exibir, então se eu sou um administrador patrimonial seu, eu tenho obrigação de exibir os documentos que dizem respeito a isso. Nesse caso, eu tenho obrigação legal de exibir. Por exemplo, eu estou advogando para você e aí, efetivamente, você tem uma circunstância de uma guia processual que eu efetivamente não comprovei. Eu disse que eu fiz um gasto e não fiz, na verdade. Bom,
aí eu tenho que exibir. Eu não posso falar, ai, não tenho esse documento. Então você vai me processar e vai ganhar o processo mesmo que eu não exiba o documento. Além disso, se nós dois falamos sobre esse documento no processo, né? Quando aquele contra quem se pede a exibição aludiu, fez referência, né? Se reportou ao documento no processo. Ou quando o documento é comum às partes. O que é um documento comum às partes? É um contrato feito por nós dois. Tá? Então, se eu tenho um contrato com você, qualquer um de nós pode pedir contra o outro a exibição desse documento e esse outro não pode negar essa exibição. Ok? E aí, vamos para o 404, que libera a exibição. Quer dizer, nesses casos, aquele contra quem se pede a exibição pode sim se negar a exibir. Vamos ver as hipóteses. Vida privada da pessoa ou da família, quando a sua apresentação viola dever de honra, quando redunda em desonra da pessoa ou dos seus parentes, quando por dever legal tem que guardar sigilo, então o médico, o advogado, né? Você não pode me processar e pedir que eu exiba em juízo um documento entre mim e um cliente do escritório, porque eu, com os meus clientes, tenho o dever legal de sigilo. Quando sua exibição pode trazer motivo grave que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifique essa recusa. Então, aí temos uma cláusula aberta que permite ao magistrado analisar se essa exibição pode ou não prejudicar. Quando houver disposição legal que justifique a recusa, por exemplo, a própria exibição profissional. Okay? Então, aí nós temos a escusa, né? A possibilidade de que a pessoa não exiba o documento. Okay? Vamos agora, então, falar de um ponto bastante interessante, que é o incidente de falsidade documental. Para falar do incidente de falsidade documental, obviamente, o cabimento dele é um tanto quanto óbvio, não é? O incidente de falsidade documental cabe quando o documento for falso. Só que aí a gente tem uma peculiaridade, que é o seguinte, lembra? Nós temos dois tipos de falsidade. Nós temos a falsidade material e a falsidade ideológica. Tem que tomar cuidado, porque a falsidade ideológica não é encontrada, não é pega por perícia. A falsidade ideológica você prova por outro meio. Então, por exemplo, eu tenho uma escritura pública em que eu disse que sou solteiro, quando na verdade eu sou casado. Se você fizer uma perícia naquela escritura, o perito vai falar assim, é uma escritura, tá tudo ok. E aí cai por terra o argumento da falsidade documental. Então, a falsidade ideológica, ela não pode ser provada por perícia, ela tem que ser provada por outros meios. Só é possível provar por perícia a falsidade documental, ok? A falsidade física, né? Rasurou, falsificou a assinatura e assim por diante, ok? Obviamente, nas duas hipóteses é possível você alegar que um documento é falso, porém, o mecanismo de prova dessa falsidade é outro. Agora, uma outra coisa que eu quero falar com você também, e aí é importantíssimo, são as duas formas de alegação e a forma de alegação vincula a decisão, ok? Porque vamos supor que você ajuizou uma ação de cobrança contra mim. Eu me defendi e falei, o documento é falso. Então, eu aleguei que o documento é falso. Aí, o magistrado mandou fazer a perícia. Realmente, o perito falou, o documento é falso. Então, o juiz julga improcedente o pedido. Mas note, você entrou com um processo contra mim de cobrança. O magistrado, com base na falsidade do documento, julgou improcedente o pedido. Pois bem, a questão da falsidade do documento não foi tratada no dispositivo da sentença, na parte final da sentença. Então, quando essa sentença transitar em julgado, não haverá coisa julgada material sobre aquela falsidade. Porque você não pediu isso. Porém, você pode fazer isso. Quando você alega a falsidade documental, você pode pedir
que essa falsidade seja declarada no dispositivo da sentença. E se você fizer isso, haverá duas coisas julgadas. Haverá coisa julgada sobre duas coisas diferentes, sobre o objeto da demanda e sobre a falsidade do documento. Mas você precisa pedir isso de maneira expressa. Você vai ver lá no artigo 430, parágrafo único do Código de Processo Civil. Eu vou com você até lá. Você lê no seu, que eu leio no meu. Uma vez arguída a falsidade, será resolvida como questão incidental. Justamente, questão incidental é algo que o juiz usou de argumento, mas colocou, e por ter usado de argumento, para decidir, colocou nos fundamentos da sentença, não colocou no dispositivo da sentença. Ok? Salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do inciso 2 do artigo 19. O artigo 19 fala da ação declaratória. Então, aqui nós temos um resquício do que no outro Código de Processo Civil, no anterior, era chamado de ação declaratória incidental. Então, no meio de um processo que já está correndo, você pede que o documento seja declarado falso. E aí, você pede que isso seja resolvido como questão principal. Aí você deve estar pensando assim, Antônio, por que eu faço isso? Qual é a vantagem nesse expediente? A vantagem é muita. Porque se você pede a declaração, se você pede a instauração de um incidente de falsidade documental e não pede que seja declarado no dispositivo da sentença, ainda que o perito prove que esse documento é falso, essa prova só tem efeitos ali dentro do processo. Num outro processo, esse documento pode ser usado como verdadeiro, porque não há coisa julgada material em relação à falsidade desse documento. Por outro lado, se você pediu que o magistrado declare isso na sentença, se você pediu que o juiz considere a falsidade do documento como uma das questões principais do processo, o juiz não vai decidir sobre a falsidade somente nos fundamentos da sentença. Vai falar sobre isso no dispositivo da sentença. E aí haverá coisa julgada material também sobre a falsidade desse documento, o que impede o uso desse documento em outro processo. Okay? Particularmente eu, quando arguo falsidade documental em qualquer processo dos meus clientes, eu peço que seja declarado no dispositivo da sentença. Obviamente, quando eu peço, quando pedem contra cliente meu e o meu cliente fala, Antônio, esse documento não é falso. Okay? Então, você sempre tem que ter aquela relação de honestidade com o seu cliente. E aí, eu não falo nada a respeito da colocação como parte, como questão principal ou não, justamente para que isso não faça coisa julgada material. Okay? Agora, o código dá uma colher de chá, que é o seguinte, se você produzir um documento no processo e eu peço a falsidade e você retira o documento, não será analisada a falsidade desse documento. Ok? Então, se for requerida a retirada do documento, não é feito o exame pericial nesse documento. É o parágrafo único do artigo 432. Não se procederá ao exame pericial se a parte que produziu o documento concordar em retirá-lo. E aí, as mais diversas opiniões surgem a esse respeito. Claro que, do ponto de vista da celeridade processual, é o melhor dos mundos. Porém, com a devida vênia, aquele que junta o documento no processo, primeira coisa, ele tem que se certificar que aquele documento é ou não é verdadeiro. Além disso, e é por isso que eu falei agora há pouco para você, a relação entre o cliente e o advogado tem que ser muito clara, tem que ser muito aberta. O cliente não pode te colocar numa situação constrangedora. Por isso, sempre converse bastante com o seu cliente para que ele te traga argumentos sólidos e lícitos. Okay? É claro que todos nós estamos sujeitos à possibilidade de um cliente nos trazer um documento que não é verdadeiro. Mas você tem que deixar muito claro para o seu cliente, se ele fizer isso com você, quais são as consequências. Okay? Mas, se for retirado o documento do processo, não será feito o exame pericial. Ok? É isso aí, meus amigos. Prova documental.
Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.